Você tá aqui no canal de cortes do Groselha Talk. Se inscreve aí e deixa um like. É um não acidente, entendeu? Entende? Tipo, uma coisa muito louca, né, que aconteceu de um cara que foi zica demais, foi aquele cara que pousou na água, né, mano? No rio... O Sully, né? Rio Hudson. Rio Hudson. Rio Hudson, né? Mano, você viu esse aí, Gordão? Não lembro. Calma, ele sei, mora ele tá onde? Cara, eu sei muito bem do Chapecoense, do Mamonas Assassinas. Sabe dos casos mais midiáticos, as pessoas mais midiáticas. Pô, mas esse virou até filme com Tom... E eu quero assistir, Tom cara. Hanks, pô. Eu vi aquele que os caras comeram, que foi onde? Na Argentina? Como comer? Comeram gente? Que comeram gente, É. que foi na Argentina. Cara, eu sei. Então, esse daí, Isso cara... que meu pai é da aeronáutica. Meu pai foi deve no querer Zanha. meu pai deve Ah, querer teu me pai é matar. Meu pai, ele entrou pra reforma como major da aeronáutica, tal, trabalhou em Congonhas, tal, do Brasil, tudo. Mas quando eu nasci, ele já quis ficar com o braço de dinossauro, já entrou pra reserva. Mano, esse daí o cara pousou na água, né? Pousou na água. Isso aí aconteceu o que nessa Esse questão? foi um floco... Floco de neve, nossa, eu ia falar, meu... Cadê o sorvete? Floco de Já fala neve. Floco, Pô, eu quero um sorvete, por favor. Tem um problema de trabalhar em empresa aérea americana que você Tudo em inglês, acostuma né? muito com os termos em inglês e... Como é que chama um bando? É um bando. Qual que é um floco? Eu acho que o Danilo Gentili falou é uma porrada de pássaro. O flock é um bando. Flock of Seagulls. Um cardume de pássaro. Tinha uma banda, Um banda cardume dos de anos peixe. 80 que se chamava Flock of Seagulls, que era um bando de gaivota. Muito boa a banda, inclusive, recomendo aí. A parte de aviões e músicas do canal é essa daí, ó. Ah, tá vendo? A música é essa, acabou a parte de música. Tem um violão no braço ali, você não viu? Dá pra É pegar e verdade, fazer mano. ali um... E uma fita ali esse no outro, bemol. é isso? Fita cassete aí. Caralho. As músicas. Então, ele decolou, aí passou um bando de ganso canadense. Ganso canadense, bicho, é do tamanho do Gordox. possível, Assim. Parecia uns filhotes de Gordox, só que voava. Aquela que voava. Ganso canadense, eu nem sabia que existia isso. Imagina o tamanho da asa. Voando em Nova York, né? Nossa. Eles eram do Canadá pra fuder o avião, cara. E aí eles passaram na frente do avião e como era um bando muito grande, atingiu os dois motores ao mesmo tempo. E aí o cara, ele tá subindo ainda e perdeu os dois motores. Aí ele teve... Isso é interessante, o filme narra bem isso, quando acontece o problema, o ser humano ele tem um tempo de resposta. Assim, o que tá acontecendo? Tá tudo bom agora, tá tudo ferrado aqui? O que eu vou fazer? E aí você começa a tentar analisar a situação, né? O cara era muito bom, o Sully. Um bom piloto. Isso, a primeira coisa que ele fez, quando ele viu que já tinha problema nos motores, ele botou a mão aqui em cima e ligou a PU. No caso eu fiz assim, mas não é Boeing, é Airbus. Ele apertou o botãozinho lá e ligou a PU. Então, ligou a PU... Só pra gente entender que a gente não que sabe o que é uma PU. A PU é um motor auxiliar que fica na cauda do avião, que faz aquele barulhinho agudo quando você está no aeroporto. Então, aquilo lá é como se fosse uma turbina, né, um motorzinho auxiliar, que gera força elétrica para o avião. Então, se eu perdi os dois motores e a minha força elétrica vem dos geradores dos motores, eu ligo aquilo lá, ele assume o barramento do avião e eu não perco força elétrica. Eu só não vou ter força para o avião continuar voando, mas todos os instrumentos vão funcionar, tudo vai funcionar legal. Entendi. E aí ele foi uma das primeiras coisas que ele fez. E aí pega a checklist, começa a ver e tenta acender o motor de novo, porque os motores desligaram, né? E não foi, porque tava tudo ferrado, tudo cheio de mini Gordox lá dentro. Tinha 3 Gordox pendurados em cada hélice. Por favor, mini Gordox, gansos canadenses, respeite os meus familiares, por favor. Tá aí, eu visitar o Gordox, nunca chegaram, você entendeu? Tá tudo no motor até hoje. E aí ele... né, durante esse tempo de o que eu vou fazer, ele analisou que não dava mais para voltar para o aeroporto, né, tipo fazer um 180 assim e voltar para o aeroporto. E aí a torre ofereceu para ele mais 2 aeroportos que ficavam perto, Terteboro e o outro não lembro agora qual que é. E aí ele também analisou pela distância que ele estava, né, ele já começa a perder a altitude, ele falou, também não vai dar. E aí ele já falou, eu vou pousar no Hudson. E aí o Rio Hudson tá lá gigante, no meio do inverno, geladinho, né? Meu Deus. E aí ele vai planando, porque o avião não cai, né? Quando tá assim, ele plana, né? Aí ele foi planando, passou por cima de uma das pontes lá, que Nova York é cheio de pontes, Sim, assim, sim. né? E
Aí pousou no Rio Hudson, congelado. Que ano que foi o avião isso? não afunda. Foi em 2015? É recente, velho. Já tem Eu acho que foi um filme? pouco antes. Tem. Ah, eu vou assistir, Será mano. que foi 2015? Acho que foi, não foi? 14, 12? Produção, Alguém? a produção tá Produção dando uma vai ver. olhadinha. Meu, que sensacional. O cara conseguiu pousar no... Isso, pousou. E aí, né, os passageiros tudo lá sabendo avião que já não afunda, pousou, não afunda. porque, né, ele Quando é pousa certinho, claro. 2009. 2009. É uma das coisas de É, ser velho é velho, foda. né? Tudo pra gente faz pouco tempo. Tudo pra gente parece que foi ontem. Velho é a desgraça. Eu falei que isso aqui é um programa geriátrico, porque tava só eu e ele, cara. Ah, mas o Monca é bem mais velho que você. E aí o pessoal abriu as portas, aí ficaram em cima da asa esperando o resgate lá. E foi os barquinhos lá pegar a moçada. Não morreu ninguém. Ninguém. Aí vamos lá. Total assertividade do piloto. Então, Sim, mas piloto, aí- Tomada de decisão, isso. procedimentos. Piloto e copiloto, os dois trabalharam tá, ali boa. com uma sintonia incrível, cara. mas vamos lá. Esse filme eu não assisti ainda. Eu quero assistir. Mas vou um assistir amigo hoje, meu, o inclusive. Bira, ele Tem assistiu. Aonde? Netflix? Não sei. Tem Tem. tudo. Mas aí o Bira me falou, e me corrija se eu estiver errado, que a trama do filme rola em cima, que a própria agência do avião cai meio de pau, assim, chega junto do piloto. Eu não sei se é esse, você me corrige. É esse. Cai de cima desse tal de Sully, falando que ele tomou a decisão errada porque dava pra chegar até o aeroporto. Essa. Nossa, E aí- ainda apontaram o dedo na Isso. cara dele, Ele não mano. precisava ter ferrado o avião ali. Ai, meu E Deus. que foi ainda mais inseguro pousar no Rio e que ele deveria. Aí ficaram todo mundo fazendo cálculo. Aí chegou o advogado do cara, tá? E falou assim: peraí, vocês demoraram quanto tempo, os seus advogados aí, os seus investigadores, quanto tempo vocês demoraram pra chegar à conclusão que dava pra ele parar naquele aeroporto sem problema nenhum? Quanto tempo você levava a fazer esses dados? Uma semana? Então, ele tinha 1 minuto pra tomar essa decisão. Na verdade foi até diferente Que foda. disso. Foi- Ele bom. falou assim, no filme não foi bem assim, como É. mostra no filme, mas é parecido com isso. Ele fala assim, bom, eu tive o que disseram que dava pra voltar para o aeroporto ainda com a razão porque ele sobe muito, o avião sobe muito rápido depois da decolagem, que é justamente para isso. Porque se precisar voltar, você troca a altitude por distância. Ah, é por isso? Então você sobe rápido, porque é para ter altura. E aí, se der um problema, você consegue voltar planando para o aeroporto. E no caso dele, quando ele viu que não tinha mais jeito, entre o momento que ele aconteceu o problema para que ele falou perdi os 2 motores, se passaram 7 segundos. E o pessoal no simulador de voo estava falando assim, perdi o motor, faz a volta e pousa no aeroporto, sem gastar esses 7 segundos. E aí ele fala assim, não, põe os 7 segundos na equação, porque se é o tempo que um ser humano demora para analisar a situação e ver o que aconteceu. Joga esses 7 segundos a mais. Aí quando joga os 7 segundos, aí não dá pra voltar pro aeroporto. Ele bate antes de chegar no aeroporto. Entendeu? Então, se naquele momento ele voltasse, dava, mas os 7 segundos que ele precisava pensar, Isso. o tempo não daria. Não então daria. ele tomou a decisão Pimenta correta. dos outros é refresco, né? Agora do piloto lá, né? Olha lá, ó a foto Olha ali, que ó. louco, velho. Olha isso, Meu gordão. Deus. Olha cara. isso, mano. Olha isso, velho. Aperta numa E ó, câmera. você tá lá dentro do avião, tá tudo, né? 22 graus, temperatura Mas agradável. por que as pessoas estão ali na asa do avião? Ali é a asa, é. O que foi isso? American? US Airways. Não- Ela hoje elas se fundiram, né? American se American fundiu e com a o- US Airways. Os caras, imagina, os caras foram Isso daqui não saindo. tava congelado, ele pousou na água, literalmente. Isso, a água, ele tava 0 grau. Não dá pra água. congelar, mas tava muito frio, né? Muito frio. E aí os ali nem é barquinho. Mas em ainda. alguns pontos do Rio já tinha aquelas camadinhas de crosta, gelo, é. a crosta de... Cara, imagina os passageiros, né? Também. Imagina todo mundo. Puta que pariu. Eu já- E aí depois, né, no filme mostra que primeiro sai todo mundo e o cara ainda fez como comandante de navio. Foi o último a Foi o último a abandonar. sair, Nossa, ele foi andando... Foda, que cara, que homem! Ele foi andando pra ver se todo mundo tinha saído mesmo, e ele ficou implorando lá, eu quero saber se todo mundo que tava a bordo tá aqui, eu quero... Esse cara não ganhou teve algum nenhuma prêmio, vítima. teve alguma vários. honraria e tal. Diversos. Até arrepia, mano, sabe? E ele- é muito é. foda. Um cara que é assim é muito foda, velho. Meu Deus do céu. Cara, e o cara pra ir em todos... Aí é bagulho de filme mesmo.
O cara vai andando e... Yes, sir. Yes, sir. This is clear. Clear. Sector clear! Roger that. Roger that. Okay, I'm going to the front. I'm going to the front of this plane. Okay. Cover me. Cover me with me, pilot. Co-pilot, please, here. I come. You, please, take this out the plane, Não, pera please. aí. Tem que voltar, tem que ter, não. The tower. You got 3 minutes to get out of here, man. Yeah! Get me the fucking man! Aí chega um cara do Bronx. Motherfucking man! Hey, bro, what's up? Hey, bro, I'm getting out of this plane, man. It's gonna give you a little piece of shit. I'm getting out. Hello, Hudson. Meu Deus. Cara. Legal, obrigado pelo... Eu vou assistir o filme, velho. Eu também vou Fiquei ver agora. Merece, agora merece, fiquei no hype merece. de assistir. Esse cara é um herói. Ainda mais pelo que você falou dele ainda querer colocar a vida dele, dos outros primeiro acima, na frente da dele, de falar, meu, tá tudo certo. Sabe Agora uma sim, coisa que eu acho muito legal nesse filme, que eu percebi, acho que nunca falei isso, vou falar pra vocês aqui, e pouca gente percebeu. O filme, ele é um dos melhores... Eu não gosto de quando leva a aviação pro cinema, porque tem muita fantasia, muita coisa que embola. Que nem existe. E esse filme mostra bem isso, porque assim, existe o que está acontecendo no avião e como eles estão tratando. Aí você pensa, caramba, os caras perderam os 2 motores e eles estão conversando o que eles vão fazer com essa calma e conversando com o controle de tráfego aéreo. Porra, é assim que acontece na aviação? Não é, né? Não, é assim que acontece. É mesmo? assim. Não tava lá, Mayday, Então, please. exato. E aí, mas quando o filme mostra assim que ele tem umas imagens assim, né? Ele fica pensando assim, pô, se eu fosse voltar, e aí aparece o avião entrando no prédio, explodindo. E aí, esse é o lado que o cinema gosta de mostrar. Entraram na mente dele que não dá pra entrar na mente dele. Né? E aí, tipo, pô, o cinema mostra sempre a catástrofe, não sei o que lá. Mas o que acontece na vida real é bem diferente. E aí esse filme mostra os 2 lados. O que tá acontecendo na vida real, que é, pô, os caras fazendo, cumprindo os procedimentos. E a cabeça dele, como é que ele imaginaria se fosse um acidente. Bem doideira. maluco, Que da hora, cara. obrigado pela indicação. Mas, Ulisses, você tá